Bom, é, vai se iniciar uma gameplay do Completo Nada, mas essa daqui é a segunda, na verdade é a terceira tentativa de tentar gravar um vídeo. Mas eu acabei usando esse jogo aqui como referência. Deixa eu ver se eu consigo diminuir o volume. Nossa, não, eu vou diminuir um pouco a música. Já, deixa eu ver se agora fica melhor. Ficou um pouco melhor, ficou um pouco melhor. Mas assim, o meu objetivo principal é mais de falar de umas experiências que eu tive em relação a aplicativos de namoro. Hoje a gente tem como os aplicativos mais famosos o Hinge, tem o Tinder. Eu não sei se o Jalmo entraria, sinceramente, mas o Jalmo em si ele é considerado o submundo, né? Porque lá o pessoal que tá lá geralmente não é gente boa. Ou é gente muito problemática, né? Se não é isso, é golpe de facção, por exemplo. No Tinder em si, ele... Nossa, caramba, achei que tinha travado. Mas o Tinder em si, ele é o único que ainda acaba sendo... Ele é o mais famoso, se a gente for pensar em questão de popularidade. Mas ele ainda é muito... Ele carrega muito daqueles problemas de aplicativos de namoro no quesito de... É que legal a ferida fechando. Mas ele carrega muito dos problemas ali no quesito de você valorizar mais a aparência do que a personalidade da pessoa. E fora também que nesse tipo de aplicativo, isso daí eu consigo dizer um pouco, nem tanto, mas dizem que caras normais acabam sendo desvalorizados, né? Então você, por ser uma pessoa normal, você não conseguir muita coisa ali. Assim, eu tenho que dizer que, primeiramente, em relação ao Tinder, eu já cheguei a talvez conseguir algumas coisinhas no sentido assim de conversa e talvez organizar um encontro. Mas eu nunca consegui, por exemplo, sair com uma garota dali. O máximo que eu cheguei perto foi de organizar o encontro e a garota no dia seguinte, ela... Organizar o encontro e a garota no dia seguinte, assim, é legal. Mas organizar o encontro no dia seguinte... No dia do encontro, a pessoa cancelar. Foi o mais próximo que eu cheguei, sinceramente. E isso quando a conversa tava muito boa. Inclusive tinha muita química ali. Mas a pessoa acabou cancelando no dia. E aí eu acabei deixando por isso mesmo. Acabei encerrando o contato por ali. Mas... Fora isso daí, eu não tive nenhum tipo de experiência assim no Tinder. O máximo, sei lá, coisas de mandar foto um pro outro, mas nunca algo físico. De certa forma, eu não sei também como é que eu reagiria, né? Nunca cheguei a ter um encontro com pessoas de aplicativo assim. Então eu não sei, provavelmente não seria legal, talvez fosse, eu não sei. Mas pelo menos foi essa a minha experiência. No Tinder em si, ele ainda acaba sendo hoje eu não diria o menos pior, mas ele acaba sendo hoje assim o que você tem uma base de dados de usuário muito maior. Porque diferente dos outros aplicativos, o Tinder ele tem um tempo de casa, né? No sentido assim de que ele existe há muito tempo. E por conta disso ele tem uma base de usuários muito grande. Outros aplicativos, como é o caso do Hinge, o caso do Bumble e outros, eles não têm uma base de dados tão grande justamente porque, primeiro, alguns não existem há tanto tempo assim, e outros também que eles não são tão conhecidos, ou seja, não são tão populares. Alguns, como o Jalmo, são até melhores, é melhor não serem populares, porque aquilo lá, geralmente, quando acontece alguma coisa por lá, ou é golpe de facção, e isso eu não falo por experiência própria, tá? Nunca cheguei a ter uma experiência assim por lá. Mas geralmente ou é golpe de facção, ou pessoa problemática também, o que também tem no Tinder, né? Mas... Nossa, cara, eu tô com medo de... Ah, tá. Tava com medo de... Isso aí. Já foi, né? Tá bom. Mas geralmente lá só tem esse tipo de coisa, golpe de facção, pessoas trans, pessoas que fazem programa. Pô, isso aqui é muito legal, né, cara? Tipo, dá pra você ver o osso e tal, muito foda. Pena que no novo jogo do Wolverine não vai ser assim, cara, é bizarro. Você vai ver lá, ele parece que eles pegaram aquela mecânica do Marvel Spider-Man 2 e aplicaram no Wolverine. Ó, já tá até... Eita, caramba, já curou.
Mas eles pegaram aquela mecânica lá e colocaram no Wolverine. E dá pra você saber disso porque lá ele tem uma forma dele se machucar que é muito... não é premeditada a palavra que eu procuro, mas ela é muito... mas ela parece assim, uma forma pré-configurada, digamos assim. Porque, por exemplo, se o Wolverine se machucar lá, ele, por exemplo, não vai ficar com um tiro de bala porque ele recebeu o tiro. Ele... parece que ele já fica lá com, tipo assim, um certo buraco nas costas e uma parte aqui na frente. Não exatamente porque ele levou um tiro, sabe? Mas eu posso estar falando errado. Mas foi a impressão que eu tive. Mas que eles estão usando a mesma mecânica do Marvel Spider-Man 2, da parte das roupas, que elas regeneram quando você usa a barrinha lá, isso aí é certo. Tá. Fora o Tinder, a gente tem o Hinge, né? O Hinge eu cheguei a usar, eu acho que de todos, inclusive é o que eu continuo usando, apesar de não ter resultado nenhum. Mas de todos o Hinge é o que eu acho melhor. Ele tem uma proposta diferente do Tinder, que ao invés de você só deslizar para um lado ou para o outro, você pode mandar uma mensagem para a pessoa. E você não precisa pagar para mandar a mensagem exatamente. Você pode só simplesmente mandar a mensagem. Então eu gostei muito disso e dá pra você puxar assuntos com isso e tudo mais. Mas isso acabou criando um problema que acontece poucas vezes, isso é fato. Mas vamos supor, se você manda um texto, elogia a pessoa, tem chance da pessoa ela só dar match com você, porque quando você envia o texto, você já vai estar enviando lá um like pra pessoa, sabe? Ele é um like com texto. E o que acontece às vezes é que algumas pessoas, elas recebem um texto, elas aceitam o seu match, agradecem o seu elogio, se você tiver elogiado elas, e depois de alguns minutos elas dão um desmatch. Tipo, ela aceitou só pra agradecer o seu elogio, sabe? Eu acho tão idiota. Porque, querendo ou não, você cria uma... assim, pra quem tá em aplicativo de namoro, o ideal é você não criar experiência nenhuma. Apesar que eu também acho que deveria criar um pouco, porque senão você não vai... Aí, agora sim. Você não vai conseguir se conectar com a pessoa. Sei lá, eu acho que quando eu tô meio no foda-se, assim... É que, assim, o objetivo principal do aplicativo de namoro é você conseguir algo fora dele, né? Tipo, chamar pra encontro, algo assim. E é muito difícil, pelo menos eu vejo assim... se você, pelo menos comigo, porque, querendo ou não, quando assim, a gente sabe que é uma coisa óbvia, né? Mas a mulher em si no aplicativo de namoro, ela tem uma demanda muito grande, especialmente se ela for uma mulher bonita. E às vezes você tá conversando com ela, e ela já tá conversando com outros caras. Não que, por exemplo, eu não estivesse, mas comigo é bem mais raro. Às vezes quando eu tô conversando com uma só, é só uma. Mas... foi só uma vez que aconteceu de eu estar conversando com duas ao mesmo tempo, mas eu também não consegui sair com as duas. Uma, eu tinha chamado pra sair, as duas eu chamei pra sair. Uma argumentou em questão de trabalho, falou que viria se estaria de folga naquele dia, e depois não respondeu mais, né? Não deu ghosting, né? Mas tipo assim, a conversa tinha parado, eu tava conversando com ela diariamente, né? Mas tem aquele outro problema, que a outra pessoa em si, ela só responde. Isso é uma coisa que eu vejo assim, não somente no aplicativo de namoro, mas isso aí também vale na vida real. Só que na vida real eu acho que é menos comum, eu acredito. Porque seria meio estranho, sabe? A pessoa só responder na vida real. Isso aí, se ela só responde na vida real, ela só não tem interesse. Mas no aplicativo de namoro, eu diria que 99% das mulheres, as que conversei pelo menos, elas não puxam assunto, elas só respondem. Às vezes o que acontece é, algumas respondem melhor do que as outras. Teve, eu acho que no máximo duas que puxaram assunto, mas... E eu digo puxar assunto de verdade, não digo perguntar só, e você? Eu digo puxar assunto de verdade. E poucas eu vejo que são assim. A maior parte, por exemplo, você manda um assunto, pergunta sobre algo, e aí a pessoa só responde. Eu sei que seria uma pergunta idiota, mas pergunta, o que você acha de Senhor dos Anéis? Aí responde, eu acho tal, tal, tal. Tipo, ela não pergunta às vezes nem em você, sabe? Ela só responde. E querendo ou não, pelo menos comigo, eu não sei com outras pessoas, mas hoje em dia eu não tenho mais paciência pra isso, não tenho... fico sem vontade quando eu vejo que a pessoa só tá respondendo.
Parece até um dinossauro isso aqui, cara. Esse som. Mas eu perco eu perco a vontade de conversar. Ou desanima, né? Quando ela só responde. Por quê? Se a pessoa ela tá puxando assunto com você, se ela demonstra que ela realmente quer conversar, você se sente mais instigado a querer mandar uma mensagem. Agora, quando é isso de a pessoa só responde, ela parece que tá fazendo isso só por obrigação. E assim, eu não tô falando tipo pessoa. Ah, eu peguei o colecionável. Eu não tô falando isso só assim da pessoa. Que ela, como se ela estivesse me respondendo, pelo menos essa. Como se ela estivesse me respondendo só com uma frase curta, sabe? Ela desenvolveu um pouco uma resposta. Mas é isso, ela só responde. Ela não puxa assunto. E eu acho que muitas mulheres, elas têm talvez o desejo, ou falta de habilidade, desejo, acredito eu, de serem conquistadas. O que é meio estranho, né? Talvez seja por conta do que falam, do patriarcado e tudo mais, dessa cultura. Mas, querendo ou não, também, eu acho que se a mulher ela não gosta disso, ela deveria ter... Oh, gostei, ficou legal ali ficou o sprite da garra. Mas eu acho que se ela não gosta disso, ela deveria trabalhar pra poder mudar ou agir diferente, né? Mas... E a outra coisa é que eu acho que às vezes elas também não têm... Pra cá? Não, é pra cá. Eu acho que às vezes elas não têm habilidade de conversar. Eu acho que, sei lá, por ser mulher, ela acaba achando que não precisa disso. Talvez, cara, eu não sei. Mas no Hinge foi onde que eu tive mais oportunidades, assim, de chegar o mais próximo de poder... Ah, tá. Eu acho que isso aí é por conta da gravação. Mas de chegar o mais próximo de poder sair com uma garota, apesar que eu não saí. Essa cena é legal. Eu achei que você... Não, eu aposto que você achou que era sortudo. Foi o que ele disse. Mas... eu tenho que ficar agora só andando com ele. Que droga. Mas foi onde eu tive mais oportunidades, assim, de poder conversar. Justamente acho que por conta dessa questão do aplicativo, talvez as pessoas que estejam lá queiram buscar algo diferente. Mas é bizarro. Tem algumas, inclusive, que querem algo sério logo de cara. O que eu acho estranho, sabe? Porque um aplicativo de namoro, você, muitas das vezes, quase 100%, você nunca vê a pessoa pessoalmente, sabe? E às vezes é legal você, claro, você conversar um pouco, mas aí eu tinha perguntado pra uma, a gente tinha conversado, eu acho que por um dia e meio ou 2 dias. Foi pouco tempo, eu admito, foi de certa forma um erro meu. Mas eu tinha chamado convidado pra sair, né? Eu perguntei assim se ela estaria disposta a sair e tudo mais. Pra tal lugar. Eu tinha até dado uma sugestão de lugar. Aí ela falou assim como se fosse meme, sabe? Como se fosse brincadeira, isso. Que ela, na cabeça dela, ela queria, tipo, ficar conversando, ver se daria certo e depois sair. Ai, que droga. Eu tinha que fazer isso aqui, né? Mas eu acho isso... Pra mim, eu acho que não funciona isso, porque você perde muito tempo. Às vezes, vamos supor, a conversa por texto é uma coisa, pessoalmente é outra e você não vai querer continuar com a pessoa. Então eu acho que não vale a pena. Eu acho que é muita perda de tempo. Se fosse na vida real, assim... E nem na vida real talvez nem tanto, mas na vida real eu seria mais... eu relevaria mais. Mas agora ali, no aplicativo de namoro, cara... Sei lá, acho que pra mim é uma pessoa muito inocente pra acreditar numa coisa dessas. Uau! Uau! É engraçado que esse movimento que também tem no novo jogo do Wolverine, né? O cara no fogo, o cara de fogo, na verdade, pisando na água. Tem uns seres meio elementares nesse jogo, que tem esse do fogo, ou se não me engano mais pra frente tem um cara... Eu não lembro se é da água, cara, mas... Tem uns outros bichos aí. Meio tribal essa parte. Até faz sentido, né, se pensar pra esse lado. Mas pelo menos foi essa experiência que eu tive, assim. Não consegui sair muito. Eu admito também, eu não consegui reunir todas as informações na minha cabeça. Mas... eu não tive uma experiência assim... em todos os aplicativos que eu já usei até agora, eu não consegui sair com a pessoa de fato.
Isso eu achei foda também. É, porque não dá pra você conhecer a pessoa às vezes direito, né? Porque, querendo ou não, a pessoa por texto é uma coisa e a pessoa conversando pessoalmente é outra. É, por texto você consegue muito se conter em relação a talvez opiniões polêmicas, você consegue se conter em relação a pensar o que você diria. Pessoalmente também dá, só que é muito mais difícil, porque se você fica pensando, você vai ficar em silêncio, e o silêncio é constrangedor. Então, geralmente, quando a pessoa sai, ela não fica em silêncio. A não ser que seja um encontro ruim. No Tinder em si... Ah, uma coisa que eu queria falar desses dois, o Hinge e o Tinder. Os dois, muitas das vezes, tem mulheres trans que não falam que são trans. Tipo assim, às vezes você olha, dá um like pela primeira vez, achando que é mulher de verdade, e depois você vai percebendo assim, alguns traços mais masculinos, quando você fica olhando com mais detalhes. Porque esses aplicativos, o Tinder especificamente, às vezes você tá tão cansado que você às vezes só dá like pra direita, sabe? Se você achar a pessoa bonita. Mas aí tem às vezes que, tipo, parece mulher. Tem algumas mulheres que existem que têm traços mais masculinos, é claro. Mas tem algumas pessoas que você já consegue ver que são trans, assim. Às vezes a pessoa não tem peito, mas... A pessoa não tem peito, mas tem outros traços masculinos, assim, ou algo do tipo, mais rústicos, né? E às vezes fica escondido, sabe? Tipo, vamos supor, a pessoa só tira foto do superior da cintura pra cima. Às vezes você não consegue perceber direito. E eles não falam que são trans, então tipo assim, é como se... Uou. Tá. Então é como se você fosse, vamos supor, às cegas, né? Você não sabe que é trans, acha que é uma mulher de fato. Isso daí geraria um problema, sabe? E eu não gostaria disso, sabe? Não tanto por mim quanto pra pessoa. De fazer a pessoa se sentir mal, no encontro, algo assim. E ainda mais porque por ser quem ela é. Mas eu também não acho certo ela não querer falar que é trans, sabe? Porque, querendo ou não, tem diferenças. Tem pessoas que só... Não consigo usar o botão. Ah, tá, é porque eu tava de costas. Mas eu não consigo... tem algumas pessoas que só teriam encontro com pessoas cis. Então, eu acho que é importante você deixar esse tipo de coisa clara. E aí, se a pessoa... mas se a pessoa também não faz isso, eu acho que, querendo ou não, ela tá ciente, né? Eu imagino, eu até entendo que ela deve se ver como uma mulher de verdade, mas ela teria que estar ciente de que ela poderia ser rejeitada pessoalmente por ser trans, ou por a pessoa achar que ela é trans. Então, às vezes, é melhor ela dizer isso logo de começo, porque a pessoa que vai querer, ela vai aceitar de qualquer jeito, e a pessoa que não vai querer, ela só não ia aceitar, né? Ela só, no máximo, iria não perceber. No Hinge também tem muito isso. Isso que é foda. Antes eu acho que não tinha com tanta frequência, pra ser sincero, se a gente for levar em conta de 2015 pra trás. 2015 não, porque eu não cheguei a usar tanto essa parte, mas se a gente for pensar no movimento não, mas culturalmente é quase certo que não tinha tanto. Mas de 2020 pra frente começou a ter bastante. É como eu falei, eu não vejo tanto problema desde que a pessoa especifique. Se ela não especifica, cara, aí é problema eu me sentir enganado, sinceramente. Então é foda isso. Bom, mas dando continuidade no Hint, foi onde eu consegui mais conversas. Deu pra conversar com umas pessoas, mas novamente, pessoas de mulheres, né, claro. Mas novamente, a maior parte em si não puxa assunto, ela só responde. Eu acho que pra pessoas como eu, não dá muito certo isso de aplicativo de namoro. Aqui tem um chefe, né? Mas isso de aplicativo de namoro não dá muito certo. Isso aí parece um Elementor, né? Do Max Steel. Mas pra mim, aplicativo de namoro não dá muito certo. Ah, que legal! Nossa! Pera. Ah, eu não sabia que dava pra fazer assim. Achei que tinha... É porque no computador, no teclado, você tem que usar... Você pode apertar, tipo, os direcionais não, né? Mas botões de movimento duas vezes. Tipo, setinha pra direita... Não. Tipo, D duas vezes ou W duas vezes. Aqui ele fica bem mais fácil, cara. Nossa. Eu nunca ia perceber isso. Ah, não. Não, foi erro meu. Oh, aê.
Tá. Será que ele consegue? Não. Ai! Aí. Não. Cara, isso vai ser muito chato. Não! Não, não. Eu acho que aquele braço dele me pega ainda se ele der a volta. Cara! Tá, mas não é possível que seja assim. Tem um especial ali que eu tô guardando. Vou ver se eu consigo usar ele já. Eu acho que é aquele... Ah, esse aqui eu sabia. Tá. Mas então... pra mim, eu acho que não dá pra ter esse tipo de... Esse tipo de... coisa. Não dá pra dar certo em aplicativo de namoro. Eu me considero uma pessoa que eu não consigo conversar igual as outras. Eu não consigo simplesmente falar sobre... E aí, o que você está fazendo hoje? Ou então... mandar uma assim... E aí, como foi seu dia? O que está fazendo? Se bem que eu repeti a mesma frase, né? Mas eu não consigo mandar uma dessas ou perguntar de futebol. Especialmente porque eu não gosto de futebol. Não que eu odeio, eu só não gosto. Não tenho esse gosto por futebol. Então eu não consigo. Fora também as coisas que eu gosto, jogos, algumas coisas da cultura pop, né? Eu que digo cultura pop. Música, né? Heavy metal. Geralmente esse tipo de coisa muita mulher não curte. É difícil você encontrar uma que ela gosta disso. A que eu tinha encontrado no Tinder, ela parecia estar interessada. A gente conversou uns dias, tava rolando uma química muito boa. Inclusive, tava meio que um roleplay, assim. Como se fosse, tipo, entrevista, entrevistado. Tava bem legal, tava bem legal. Mas aí depois depois que foi pro Instagram, ela deu uns flertes bem fortes. Só que... aí já parece que ela começou a perder o interesse, porque... ela já não tava respondendo exatamente como antes. Tava demorando. Teve uma vez que ela saiu. E aí ela demorou pra responder, ela deu um vácuo. E ela pediu desculpas por aquele vácuo. Só que eu não tinha... tipo assim, vamos supor. Ela saiu, não tinha me respondido. E ela postou uma coisa sem ter me respondido ainda. E eu não tinha perguntado assim pra ela, por que não me respondeu? Coisa assim. Ela mesma, do nada, de forma repentina, ela pediu desculpas pelo vácuo. Falou, também eu tinha visto o stories, né, que ela postou no Instagram. Mas eu não falei nada, eu não curti nem o stories nem nada. Só deixei isso lá. E ela agiu como se eu estivesse cobrando ela ou algo assim. Eu achei estranho isso, sinceramente. Mas fora isso também que aconteceu... Caramba. Fora isso também que aconteceu... Nossa, cara, isso aí foi sacanagem essa pedra pegar em mim. Mas fora isso também que aconteceu, foi que ela, ainda assim... Isso foi em torno, eu acho que de uns 5 dias. Mas... assim, desde o primeiro dia a gente ficou conversando. Aí, acho que no terceiro dia aconteceu isso dela ter saído, né? Aí depois ela se justificou por esse vácuo, que eu já achei meio estranho. Porque não tinha necessidade, eu não cobrei ela em nenhum momento. Foi ela que se cobrou, se sentiu culpada e pediu desculpas. Porque eu não tinha pedido. Não tinha pedido pra ela pedir desculpas ou perguntado o motivo. Mas aí o que aconteceu foi que depois disso, no dia do encontro, ela falou que tinha uma boa notícia, que tinha conseguido um horário mais cedo. Só que aí depois, no mesmo dia, ela cancelou o encontro, falando que teve um imprevisto e aí não daria pra gente ir, mas que retornaria com nova data. A questão é que no dia seguinte, ela acabou indo pra um show. Ela foi pra um show. Deixa eu só bater nele aqui. Mas aí no dia seguinte ela foi pra um show. E aí eu admito que eu não sei como é que foi. Talvez tenha sido uma coisa... não diria errada que eu fiz, mas uma coisa idiota. Não idiota também não. É só falta às vezes de tato nessas áreas. Mas quando ela falou que retornaria com uma nova data, eu falei, olha, eu compreendo, imprevistos acontecem. Eu falei nesse sentido, né? Imprevistos acontecem, ficaria ansiosamente no aguardo da nova data. Isso eu disse ansiosamente porque nas nossas conversas anteriores a gente estava falando com muito carinho um do outro. E eu sei que era meio, de certa forma daria pra considerar intenso, porque foram poucos dias. Mas eu falei, eu compreendo, imprevistos acontecem, creio ansiosamente no aguardo
dessa nova data. E aí no dia seguinte ela saiu com outro cara. Ela tava num show. Era um show famoso, né? Inclusive que teve esse ano. Eu não fiquei tão triste com isso, vou ser sincero. Mas eu fiquei já um pouco desconfiado. Mas aí, desde essa última mensagem que eu mandei, nesse dia que ela cancelou, ela não tinha mais visualizado minhas mensagens. Então essa última mensagem que eu tinha mandado pra ela, de compreendo, ela nem sequer visualizou. Não sei se por medo, não sei se por ela... Não, ou culpa, né? Ou não sei se é porque ela já não se importava mais, mas ela não tinha sequer visualizado a mensagem. E aí, por conta disso, eu fiquei esperando. Até que ela continuou postando coisas do show. Isso era ali de sábado, domingo, porque na sexta-feira a gente tinha marcado o encontro. Aí no sábado e no domingo ela... Deixa eu colocar aqui. Mas no sábado e no domingo ela já... Nossa, cara, chato isso aqui. Mas no sábado e domingo ela já tava postando coisas do show. O show foi no sábado, mas sábado e domingo ela ficou postando coisas do show. Segunda-feira, ainda assim, ela continuou postando umas coisas aleatórias da vida dela. E nem sequer visualizava mais a minha mensagem. Então... E eu tava com aquela ideia de... Nossa, provavelmente ela vai me chamar ainda. E aí eu admito que eu tava tão empolgado, tão achando que ia dar certo, que eu fiquei tão triste que eu mandei uma mensagem pra ela. Falei... No sentido de... Olha, eu acredito que você tenha perdido o interesse. E isso porque também ela tinha me tirado dos amigos próximos. Porque... Antes, quando a gente tinha começado a conversar, que ela mandou o Instagram dela e eu fui lá seguir, que era de solicitação, inclusive, tinha que solicitar permissão pra poder seguir. Ela me seguiu de volta, claro, mas ela ainda assim me colocou nos amigos próximos. E depois eu percebi que ela tinha tirado, porque ela tinha uns destaques no perfil que só dava pra você ver se você fosse amigo próximo. E aí, quando eu percebi todas essas coisas, né, o show, o cancelamento, a parte dos amigos, ela não ter visualizado, eu fiquei triste, porque eu achei que daria certo. No Tinder eu acho que foi a garota que eu tive mais química. Inclusive ela morava bem perto. Só que ela agiu dessa forma. E eu eu encerrei o contato com ela, falando justamente isso, que eu achei que ela... Eu percebi que ela muito provavelmente tinha perdido interesse, não queria perder mais o tempo dela, perder o meu. E eu bloqueei. E aí ficou por isso mesmo. Eu admito que hoje em dia eu não lembro assim mais com carinho. Eu só fico meio triste de... Eu achei que daria certo, eu achei que ela queria que desse certo. Eu achei que ela fosse diferente das outras, mas eu acabei me enganando. Eu não tenho raiva, sinceramente. É ok, assim, vamos supor, às vezes ela só encontrou uma outra pessoa que ela gosta mais. Às vezes ela só mudou de ideia quando eu saí. Mas é complicado porque, querendo ou não, acho que também ela poderia ter gerenciado melhor também a expectativa que ela cria nos outros. Porque eu não acho certo, mesmo que você esteja gostando de alguém, mesmo que você ache alguém muito bonito, se você não tiver tanto interesse assim de fazer dar certo, você ficar criando muita esperança, ficar dando tanta corda assim, sabe? Eu não tô dizendo você, por exemplo, assim, não corresponder, mas estou falando assim, às vezes você ser um pouquinho mais você ser um pouco mais aberto com o que você quer daquela relação. E dali pra frente, que aí eu comecei a usar o Hinge ao invés do Tinder. Mas também não deu resultado nenhum, né? Nesse sentido. É uma pena, mas acontece. Eu também acho que talvez, muito provavelmente, você é um daqueles caras de Vinger de 40 anos, sei lá. Talvez eu vá estrear o segundo filme, quem sabe. Mas... sei lá, eu não me vejo assim conseguindo algo. Eu acho que talvez por questão de personalidade, falta de tato, um monte de coisa. Ah, tá, isso aqui entendi. Tá. Mas eu não me vejo conseguindo algo. Não! Ah, não, tá de boa. Mas eu não me vejo conseguindo algo assim. Então... meio que aos poucos eu tô aceitando já. Isso não quer dizer que eu não realizo mais... É que assim, investida, eu nunca dei muita investida, assim, nunca fui um cara de flertar muito. Já fui embalada, mas eu nunca consegui muito isso de ter coragem pra ficar dando em cima das meninas.
E o jeito de dar em cima, porra, não é que nem os caras que dão em cima lá, sabe? Não é tipo, nossa, eu te achei tão linda, vamos beijar? Sabe, eu geralmente quando o mais próximo que eu cheguei disso foi de uma que a gente tava conversando sobre animes na balada. É bizarro, cara. E eu não cheguei a dar um beijo nela também, então meio que também não dei em nada, né? Mas acontece, acontece, cara. É uma coisa que acontece. Mas é isso, eu acho que agora é hora de falar do game, né, desse jogo. Inclusive, esse jogo aqui do Wolverine, eu acho... É porque assim, tem uma coisa que me incomoda um pouco. Porque eu acho que o da Insomnia, que ele poderia também ser um jogo hack and slash, só que eu também tenho a impressão que esse daqui, eu acho que ele foi um hack and slash, não somente porque combinava com o personagem, mas também porque ele tava em alta na época. Tinha God of War 3, tinha... Inclusive God of War 3 eu acho que saiu em 2009, né? Mas tinha God of War 3, tinha Devil May Cry 4, né? Tinha outros jogos também, eu acho que o Bayonetta. Então, querendo ou não, hack slash estava em alta. Agora, hoje em dia tá mais a esses jogos estilo The Last of Us, estilo Homem-Aranha. Não que eu não goste, mas eu acho que tá dando uma saturada já. Então, eu acho que dificilmente a Insomnia, que ela teria coragem de poder fazer um jogo assim diferente desses jogos de massa. O do Homem-Aranha eu acho que não tem como, não tem como você fugir disso. Mas esses jogos assim, estilo Wolverine, eu acho que dá. E eu também achei que não tinha muita violência e assim, querendo ou não, apesar que um amigo meu falou que aqueles inimigos do jogo lá, aqueles inimigos do jogo, eles têm nos quadrinhos. Não tem como matar o motorista? Ah, tem sim. Mas aqueles inimigos que tem nos quadrinhos, acho que vai crashar o jogo. Mas aqueles inimigos que tem no jogo, eles têm nos quadrinhos também, pelo que ele falou. Só que o problema em si, ele mais acaba sendo de... Ah, tá, é porque ia carregar essa cena aí. Mas o problema pra mim, ele acaba sendo mais de... Parece, tipo, que eles são meio ciborgues, assim, porque você não vai estar, teoricamente, matando um humano, sabe? Não vai, tipo, cortar a mão, cortar a perna, braço. Parece ser isso pra mim. Ó a parte Resident Evil 5 aqui. Sei lá. É complicado também falar desse tipo de coisa, porque às vezes a gente acaba, por ser a nossa perspectiva da situação, a gente pode acabar defendendo muito o nosso ponto de vista. E nem sempre o nosso ponto de vista é o certo. Então eu tento ser um pouco mais... pelo menos o máximo que eu consigo, de ser alguém imparcial com o que aconteceu. Não acho que... Hoje em dia eu não acho que o que ela fez tenha sido a pior das coisas, mas foi uma coisa errada, querendo ou não. Mas é isso. Eu não consegui bem organizar minhas ideias, mas deu pra falar algumas coisas e deu pra jogar um pouco o Wolverine. Sei lá, eu acho que pra quem não tem esse tipo de costume de ficar gravando, falando coisas, talvez tenha funcionado. Mas essas cutscenes eu ainda acho muito boas. Mas eu ainda prefiro as cutscenes de CGI desse jogo. Eu acho que elas ainda são muito, muito, muito boas e elas continuam atuais. Temido Victor. What don't I know? The tale of why the moon is lonely. No, why don't you enlighten me? The moon had a lover, Kwekuachu, but Trickster wanted the moon for himself. So he suggested Kwekuachu come to our world and pick her some wild roses. Never trust a guy named Trickster. Kwekuachu found out that once you leave the spirit world, you cannot return. So now he's trapped here, doomed to howl at the moon. Forever. Cuckoo Kachu got screwed. Kwekuachu, the Wolverine. Kayla, run. Don't ask why, just run. But Logan... Go!
brother. Long time no see. You know, Mom always liked me best.